Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o partido do Bolsonaro está tão maluco quanto o próprio Bolsonaro. O PL agora insiste em aposta arriscada contra o judiciário. Depois da multa de quase 23 milhões de reais e da investigação contra parlamentares, o partido estuda formas de, ainda assim, enfrentar o judiciário. Apesar das seguidas derrotas no judiciário, o partido de Bolsonaro, o PL, está disposto a manter a estratégia de confronto com a corte e com o ministro Alexandre de Moraes. Integrantes da legenda defendem ingressar com o habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal para evitar que parlamentares bolsonaristas sejam afetados por operações de busca, apreensão e prisões, como a de quinta-feira, que atingiu extremistas acusados pela PGR de organizar atos democráticos. As incursões foram autorizadas por Alexandre de Moraes. Em outra iniciativa para sair do emparedamento imposto pelo Supremo, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, apresentou também na quinta-feira uma proposta de emenda à Constituição para impedir que ministros de tribunais, incluindo os do STF, manifestem-se pelos meios de comunicação, as redes sociais, as suas opiniões de cunho político e eleitoral. Pelo texto, o ministro que descumprir as exigências previstas na PEC 40 de 2022 responderia por crime de responsabilidade. As reações devem-se à multa de 22,9 milhões imposta ao PL pelo Tribunal Superior Eleitoral. O plenário da Corte endossou a liminar de Moraes também na quinta-feira, por litigância de má-fé na ação contra urnas eletrônicas usadas na eleição desse ano. Em 22 de novembro, o partido apresentou petição alegando que os modelos de urnas anteriores a 2020 seriam viciados. Por causa disso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou um vídeo dizendo-se surpreso com a continuidade do bloqueio dos 22,9 milhões e disse que teria dificuldade de pagar até os salários e 13º dos funcionários do partido. E defendeu ainda os parlamentares investigados por abuso de poder político e econômico por declarações contra o resultado das eleições. Além disso, conclamou os bolsonaristas a continuarem na porta dos quartéis. E o fato é que o PL adotou uma rota suicida e ilógica. Não tem nada a ganhar com isso. Na verdade, comprou a paranoia do Bolsonaro. Acha que pode sair vencendo de uma disputa como essa e eles vão acabar sofrendo penas ainda maiores, porque querer calar ministro do Supremo é demais para o tamanho dessa gente. Mas, para abrigar o Bolsonaro e acompanhá-lo numa jornada de loucura como a que ele estabeleceu nessa campanha eleitoral, é preciso não ter todos os neurônios no lugar, né? E o Bolsonaro está melhor da erisipela que ele alega e a família dele alega que ele tem, mas segundo aliados, pior da depressão pós-derrota. Quantas vezes não lemos que, recuperado da depressão que o abateu depois da derrota para Lula em outubro, Bolsonaro pouco a pouco voltava a sentir e a sorrir e a conversar animadamente com amigos e a fazer planos para o futuro. Quantas vezes não lemos isso? Foi mais torcida dos que cercam o presidente de saída do que a verdade. A torcida compreensiva, no caso dos que dependem de Bolsonaro para dar a volta por cima, a torcida é compreensiva. E outros mais espertos ou realistas já abandonaram Bolsonaro e foram cuidar da própria vida. Bolsonaro continua enfermo, melhorou da erisipela que o impedia de vestir-se direito, mas da depressão não.
afunda-se nela à medida em que se aproxima o 1º de janeiro, dia da posse de Lula, e de ele se picar de vez do Palácio da Alvorada. O poder vicia. Na verdade, não é questão que o poder vicia, a questão é que Bolsonaro, por incrível que pareça, e os seus aliados, após ocuparem o poder por ainda não completos 4 anos, parecem que acham que o poder se tornou deles, que o Brasil se tornou deles. Vejam que nem o PT de Lula, que ficou quase 14 anos no poder, adotou uma postura como essa. Eles falam sobre o nosso governo, o nosso Ministério da Justiça, o nosso palácio, o nosso, como se eles tivessem se tornado donos do governo, não é? Quem foi capaz de imaginar que aquele recruta magrinho, que era o Bolsonaro, e sem muitas luzes, que só se destacava em corridas de curta distância, mais tarde afastado do exército por ter planejado atentados terroristas a quartéis, um dia se elegeria presidente. Está aí ele, né? De execrado por antigos companheiros de farda, passou a ser objeto de culto deles. Agora, aqui se vê relegado à condição de primeiro presidente que tentou se reeleger e não conseguiu. O fato de ter perdido por pouco também não o consola. Boa parte dos votos que teve foi de brasileiros que se recusaram a votar em Lula. O inverso é verdade, Lula também venceu porque muitos brasileiros se recusaram a votar em Bolsonaro. Mas Lula vai ter 4 anos para consolidar os votos relutantes que atraiu e fazer aqueles que votaram nele ficarem satisfeitos. E Bolsonaro, para que eles servirão os próximos 4 anos, uma coisa seria vivê-los como presidente que derrotou o PT 2 vezes, e talvez para sempre. Outra como presidente acidental que desperdiçou a chance de se afirmar como o mais poderoso líder de direita na América Latina. Bolsonaro não teve competência, minha amiga, meu amigo, para assumir um posto que estava quase na mão dele, que era o posto de líder da direita, pelo menos na América Latina. Não é? Ele poderia se tornar uma figura de expressão mundial, mas ele optou por se tornar um genocida e se tornar uma figura ridícula, que, valentão como era, agora vive choroso pelos cantos aí, com cara de deprimido. E a esplanada dos ministérios ficou interditada por mais de 30 dias desde a vitória de Lula. É um absurdo. É incrível como, apesar da mediocridade do presidente da República, do seu governo, essa gente consegue infernizar o país desse jeito, e isso porque o líder deles virou uma ameba que fica pelos cantos derretendo. E ainda assim a gente vê o risco que é a extrema-direita para esse país e para o mundo, né? E Pacheco não está preocupado com os candidatos bolsonaristas que querem tirar o cargo dele de presidente do Senado. Ele avalia que a sua candidatura será favorecida se tiver mais adversários do seu próprio campo político. E todos os adversários do Pacheco vão ser do campo político dele por uma razão muito simples. Porque o Senado Federal, assim como a Câmara dos Deputados, estão lotados, cheios de direitistas. Então, realmente vai ser uma briga entre a direita para assumir. E nessa briga, o Pacheco acredita que leva vantagem. Melhor para o Lula, melhor para o Brasil. E a esposa de Lula influencia na transição e ensaia papel no futuro governo do marido. A primeira-dama assume protagonismo nos bastidores, fazendo indicações e vetando nomes para os ministérios. Ao despachar com a equipe de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, a futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ensaia o protagonismo que terá no futuro governo. Além de ser responsável pela organização da posse, ela tem influenciado nas escolhas e nas discussões de políticas públicas das futuras pastas da cultura, de mulheres e dos direitos humanos. Até mesmo a definição da nova diretoria da Itaipu Binacional, estatal na qual trabalhou por 15 anos, deve passar pelo crivo da esposa do presidente Lula.
E quanto custou a mudança do Bolsonaro do Alvorada? É uma mudança que está sendo feita aos poucos, de tão enorme. O caminhão levou dezenas de caixas do Palácio da Alvorada na quinta-feira e a residência será ocupada por Lula em poucos dias. A presidência da República gastou pelo menos R$ 28 mil com a primeira parte da mudança da família Bolsonaro do Palácio da Alvorada, que a partir de janeiro será ocupado por Lula. A primeira leva de mudança aconteceu na tarde da última quinta-feira. Funcionários da empresa Muda Brasília transportaram dezenas de caixas numeradas até um depósito na capital federal. E o governo Lula e os partidos aliados, o MDB e a União, acirram disputa com o PT por ministérios com orçamento de 300 bilhões. Consideradas joias da coroa, as pastas da Integração Nacional, Cidades, Desenvolvimento Social e Minas e Energia têm cargos, ligação com prefeituras e programas de apelo eleitoral. Com apenas 5 dos 37 ministérios do seu futuro governo definidos, Lula terá que resolver nos próximos dias o impasse da montagem de sua equipe para atender aos interesses dos partidos que formarão a base aliada. 4 dessas pastas, Integração Nacional, Cidades, Desenvolvimento Social e Minas e Energia, têm sido consideradas as joias da coroa por aliados e se tornaram alvo de disputa acirrada nos bastidores. E nenhum PM foi punido em denúncias de abusos nas escolas militares, minha amiga, meu amigo. Desde 2019, a corporação abriu 4 apurações sobre casos do tipo em escolas militares, que, na verdade, tem muito mais denúncias do que inquéritos abertos. E, na verdade, esse modelo deve, aos poucos, ser eliminado, que se mostrou caro, injusto e preconceituoso. Inclusive, o racismo nas escolas militares tem sido um dos maiores problemas. E Lula escala tropa de choque veterana do PT para tratar com o Centrão no Congresso. A linha de frente da articulação política terá parlamentares como Jacques Wagner no Senado, José Guimarães na Câmara, enquanto Alexandre Padilha deve retomar antigo posto nas relações institucionais. E Nicolas Ferreira, o campeão de votos bolsonarista, tem negado a liminar em ação contra André Janones. A Justiça, por sua vez, achou melhor analisar o caso com mais profundidade. O bolsonarista Nicolas Ferreira, eleito para a Câmara dos Deputados com votação recorde, não conseguiu liminar que pedia contra Janones, o responsável pela tática petista nas redes durante a campanha de Lula. Ferreira pediu à Justiça a retirada de postagens feitas por Janones por considerá-las injustas. A Justiça, por sua vez, não deu bola até agora. E bolsonaristas tentam lotar QGs para o último dia de diplomação. Aqui eu vou lhe poupar a leitura disso para explicar o que está acontecendo. Os bolsonaristas não param de anunciar data final para o golpe final de Bolsonaro. Há 2 semanas da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, os apoiadores tentam dar um último fôlego aos atos pedindo intervenção militar e ficam marcando data. Em 72 horas, em 48 horas, em 24 horas vai acontecer isso, vai fazer aquilo. O Bolsonaro vai bater na mesa, o Bolsonaro decidiu prender Lula, o Bolsonaro decidiu anular a diplomação de Lula, o Bolsonaro decidiu, ele não decide nada. A única coisa que ele decide é fazer um papel ridículo de chorão que contraria, inclusive, a imagem de imbrochável e de machão que ele tentou construir esses anos todos. E Rui Costa diz que não haverá aumento de despesas em novos ministérios de Lula. Número de postos mostra a dificuldade do presidente eleito em alocar tantos aliados. E a esplanada dos ministérios, que terá 37 pastas no governo Lula, teve ontem um anúncio feito pelo ex-governador da Bahia, Rui Costa, que assumirá a Casa Civil. E evidencia a dificuldade de Lula para alocar tantos aliados. Mas, no fim, áreas que estavam desguarnecidas vão voltar a ter atenção do Estado
e é necessário, porque, por exemplo, a pasta da cultura vai ter uma missão de reconstruir uma área no país que foi demolida pelo bolsonarismo. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e hoje não haverá programa do meio-dia devido à final da Copa do Mundo. À noite, no começo da noite, teremos mais uma edição do Blog da Cidadania. Um abraço para todo mundo.